Estamos de volta com o WW. Vamos falar agora sobre a presidente do Banco do Novo Desenvolvimento, Dilma Rousseff, ex-presidente da República do Brasil, se reuniu com Vladimir Putin nesta quarta-feira. O banco reiterou que não considera novos projetos na Rússia devido às sanções relacionadas à guerra com a Ucrânia. A reportagem é da Priscila Yazbek. Dilma Rousseff participa da cúpula África-Rússia em São Petersburgo. À frente do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, a ex-presidente fará um pronunciamento na sessão plenária do fórum. Mas o compromisso que mais chamou a atenção foi a reunião bilateral com o presidente russo Vladimir Putin nesta quarta-feira. Segundo o analista da CNN, Lorival Santana, fontes afirmaram que um dos objetivos da conversa seria encontrar formas de ajudar a Rússia a fazer frente às sanções ocidentais. A ex-presidente teria proposto emprestar dinheiro à Rússia, mas a China teria rejeitado a ideia por receio de o banco ser alvo de sanções do Ocidente. A invasão da Ucrânia e as sanções à Rússia causaram a queda na avaliação de risco do NBD, de AA+ para AA. Os bancos captam recursos para realizar empréstimos emitindo títulos no mercado financeiro. Portanto, se um dos sócios entra em guerra, o risco da instituição aumenta e dificulta a atração de investidores. O comunicado oficial do novo Banco de Desenvolvimento nega que operações de empréstimo seriam discutidas. A nota diz que o objetivo de ambas as reuniões bilaterais, tanto com Putin quanto com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, seria verificar as opiniões de ambos os países sobre o papel do banco na próxima cúpula dos BRICS, na África do Sul, em agosto de 2023. Ainda segundo o texto, quaisquer especulações sobre a discussão de novas operações do NDB na Rússia são infundadas. Em suas redes sociais, Dilma reforçou a mensagem do banco e disse que o NDB opera em conformidade com as restrições aplicáveis nos mercados financeiros. Dilma Rousseff assumiu a presidência do Banco dos BRICS em março, depois de ser indicada pelo presidente Lula. Na época, fontes já diziam que ela assumiria a instituição, reforçando o diálogo com os presidentes russo Vladimir Putin e da China Xi Jinping. Fontes afirmam que uma das missões que Lula deu a Dilma ao assumir a presidência do banco foi incluir a Argentina como sócia da instituição. A adesão teria o objetivo de auxiliar o país vizinho a obter crédito e resolver seus problemas internos. Lula teme que uma eventual moratória da Argentina contagie a região e leve o Brasil a perder um dos seus principais compradores de produtos industrializados. E aí, Lorival, o que você achou da nota da Dilma? É um recuo, né, em relação à posição que ela assumiu publicamente em maio, quando ela recebeu em Xangai, na sede do banco, o Mikhail Mishustin, que é o primeiro-ministro da Rússia. Ele foi lá dizer que o banco ia ser reset, reinicializado pela Dilma, isso o primeiro-ministro russo disse, e que a adaptação dessa administração às novas realidades para enfrentar com sucesso os desafios modernos. E quais são esses desafios? Proteger as relações comerciais e econômicas dos seus Estados-membros, assim como de outros países não alinhados ao Ocidente, da influência das sanções que costumam ser usadas pelos Estados Unidos e União Europeia como agressão às nações que consideram inimigas. Depois de ouvir isso, a Dilma disse que está comprometida em cumprir suas obrigações com todos os membros fundadores, incluindo a Rússia, e que tem uma posição muito clara sobre as sanções. Ou seja, ela é contra as sanções e ia ajudar a Rússia. Mas, como diz a reportagem da Priscila, a China não achou uma boa ideia, porque o banco se tornaria alvo do Tesouro Americano, das sanções e também do Banco Central Europeu, enfim. O banco já está em maus lençóis por causa da invasão, né? Como a Priscila também mostrou, uma queda no nível de avaliação de risco e tal, já estava abaixo dos outros bancos de desenvolvimento, incluindo o africano. E aí ela vai e sai, então, por essa tangente mais geoestratégica, que é acolher a África para os BRICS. Então, ela redefiniu a missão dela como sendo a de falar com o Putin, com o Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, e outros presidentes africanos que estão presentes em São Petersburgo para a cúpula África-Rússia de quinta e sexta-feira, para falar da expansão dos BRICS. E aí, o embaixador da África do Sul nos BRICS disse o seguinte, que tem 22 países que formalmente se inscreveram para entrar nos BRICS e outros, um número igual,
manifestaram informalmente o desejo. Então, por aí você vê que vai ser uma organização muito grande, né? Ela disse hoje, e não é preciso cumprir as condições estatutárias que os sócios originais precisaram cumprir, que é aportar capital, ou seja, e aí que países nós estamos falando? Venezuela, Argentina, Irã, Arábia Saudita, Argélia e assim por diante. Então, a minha definição é de que eles vão levar os problemas geopolíticos, econômicos, institucionais e sociais que eles carregam nos países deles. Ô Daniel, faz sentido para você essa arquitetura toda que vem sendo desenhada para o banco, para o BRICS também, né? O próprio BRICS existir também, né? Depois de 20 anos aí que foi cunhado o termo, né? O Sudeste Asiático avançando, a gente está falando no intervalo do México, em termos geopolíticos, de mercado, faz sentido tudo isso? Quanto ao conceito de instituição banco de desenvolvimento, eu tenho pouco a acrescentar, mas no conceito de você ser atuante, de alguma forma participar dessas conversas no momento em que o mundo claramente está passando por um reequilíbrio geopolítico, reequilíbrio de forças, seja por desdobramentos da guerra, seja por desdobramentos da pandemia, seja por uma clara retrocesso da globalização que a gente está vendo e países importantes, empresas importantes e cadeias importantes repensando as suas logísticas geográficas. Eu acho que a gente tem que estar atuando e tem que estar na linha de frente conversando. Só lembrando que ano passado, na decisão do último governo de manter neutralidade, ou se manter na posição de equilíbrio, ela foi de suma importância para resultados até que comentamos hoje nessa mesa. Se a gente foi recentemente, revisamos crescimento para cima, grande parte se deveu na surpresa do agro, que grande parte colheu os frutos da gente ter mantido os canais abertos para importação de fertilizantes ano passado. Então, Índia e China estão liderando essas aproximações de Rússia. A Rússia hoje não tem mais a Europa e os Estados Unidos para operar, escoar, se financiar, comprar e vender, né? A China e a Índia estão se destacando como parceiros comerciais importantíssimos da Rússia. O Brasil também está vendo uma oportunidade de estreitar relacionamentos, patinando num gelo fino, porque você não pode fazer movimentos ou decisões mais importantes ou significativas para não desagradar parceiros mais bem estabelecidos no Ocidente, como Estados Unidos e Europa. Ô, Renata, você vê a Dilma fazendo uma política externa, vamos dizer assim, ou não, vou reformular. O papel da Dilma lá, colocada lá, liderando ali esse banco como um braço da política externa idealizada pelo Celso Amorim? Há uma expectativa do próprio Lula de que ela possa dar uma forcinha para a política externa que ele quer implementar. Isso ficou muito claro quando houve ali declarações por parte do presidente de que a Argentina receberia uma ajuda do Banco do BRICS, né, de que haveria ali pedidos feitos a Dilma para que olhasse como ajudar a Argentina. Então, existe essa expectativa de que Dilma possa, uma vez colocada lá, olhar para esses interesses específicos do Brasil, mas há limitações. Vocês tocavam em muitas delas. Quando o Lorival estava descrevendo a situação, só vinha na minha cabeça aquele meme do olha, você pode gostar disso, mas é de bom tom? Não é de bom tom. Então, quando Dilma olha o que ela gostaria de fazer, tem sempre ali os interesses que movem o banco de verdade, falando, olha, calma, né? Tem que ver como é que faz isso aí, não dá para ser da maneira nem como Dilma gostaria, nem como o próprio governo brasileiro gostaria. De forma indiscutível, apesar de tudo isso, que você tem um resgate muito importante da figura de Dilma Rousseff, né? Uma presidente empichada, alvo de críticas muito contundentes até hoje, dentro do próprio partido dela, mas que agora é alçada a esse lugar de protagonismo.